Que tipo de amigo você quer ser? No Novo Testamento, a gente tem 2 histórias sobre amigos que ajudam amigos. Em Atos 3, a gente tem a história de um paralítico de nascença que era levado para o templo pelos amigos. E no versículo 2 do capítulo 3 diz assim: todos os dias o punham ali para pedir esmola aos que entravam. E nesse dia, esse paralítico foi encontrado por Pedro e João e ele recebeu a cura na porta do templo. Que bênção esses amigos, né? Que o levavam ali para receber a cura. Mas, em Lucas 5, a gente tem a história de um outro paralítico que foi curado por Jesus. No versículo 18, diz assim: então alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentavam levá-lo para Jesus dentro da casa e colocá-lo diante dele. Mas não achando por onde passar, levaram para cima do terraço por causa da multidão e o baixaram na maca por meio de uma passagem até o meio da multidão, bem diante de Jesus. E ali, Jesus curou esse homem diante de todos. Qual a lição que a gente tira disso aqui? Aquele paralítico do livro de Atos, ele era levado pelos amigos na porta do templo, chamada Formosa, que saía do lado oeste do templo, para receber a cura. Para receber esmolas todos os dias. Eles estavam levando ele para o lugar certo, eles estavam levando ele para o templo, mas eles não levaram o paralítico na fonte. E lá em Ezequiel 47, quando Ezequiel recebe a visita do anjo e ele começa a ser ministrado sobre as medidas e as portas do templo, ele começa a ver tudo aquilo, a gente vê que nessa porta oeste do templo saiu uma água, a água viva, rios de água viva. Essa água viva é Jesus. Esse paralítico de nascença era levado todos os dias para aquela porta. E Jesus viveu 33 anos nessa terra. E quantas vezes ele passou por aquela porta e ele não visitou esse paralítico? Será que esse paralítico estava ligado na fonte? Será que ele estava de olho no Messias passando por ali quase todos os dias? Mas esses amigos de Cafarnaum levaram o paralítico no lugar certo. Eles levaram o paralítico na fonte. Eles não levaram ele para o templo, eles levaram ele para o lugar onde a fonte da cura estava. Então, muitas vezes a gente tem pessoas ao nosso redor que fazem bem para nós, mas muitas vezes esse bem que elas nos fazem acabam nos distraindo da fonte. Não necessariamente é uma coisa ruim, apenas não estão nos levando para o lugar certo. Mas o recado que eu quero deixar é para você. Que tipo de amigo você quer ser? Que tipo de amigo você tem sido? Você tem levado as pessoas para a fonte? Você tem levado as pessoas para Jesus? A fonte da vida? A fonte da cura? A fonte da salvação? Ou você só tem levado as pessoas para a igreja? Ou para os bons caminhos? Há uma diferença. As pessoas têm que ver Jesus em você e eles têm que conhecer que realmente o Senhor é o Salvador. Ele é a fonte da vida e Ele é o único capaz de fazer o que precisa ser feito na nossa vida. A gente precisa de cura, mas a gente precisa de perdão. O que Jesus libera na vida desse paralítico em Cafarnaum é o perdão. E Ele fala isso para eles, dizendo: homem, os teus pecados estão perdoados, no versículo 20. E aí os fariseus começam a discutir: mas quem é esse que perdoa pecados? E lá no versículo 23 ele diz assim, Jesus diz: o que é mais difícil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Para que vocês saibam que eu sou o Filho do Homem e que tenho autoridade para curar e para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. Então nesse dia o homem recebeu não somente a cura física, mas ele recebeu o perdão para os seus pecados. Pense nisso. Aprenda a buscar a cura que você precisa e a salvação na fonte. E seja esse tipo de amigo que leva os amigos para a fonte.